Olá, misteriosos! Tudo bom com vocês? Eu sou a Keila. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal, sempre um mistério. De começo, eu já te convido a se inscrever no canal, a já curtir o vídeo, assim o YouTube vai enviar para outras pessoas. Estamos rumo aos 10k aqui no nosso canal, então conto com a sua contribuição, tá bom? Hoje eu vou falar para vocês um caso de desaparecimento de duas amigas, Ashley e Miranda. Então, já senta no sofá, apaga as luzes ou não e bora comigo. Ashley Marie nasceu dia 1º de março de 1989. Ela era filha de Lauren e ela morava lá em Oregon City, junto com o namorado da mãe e a mãe, o namorado David, que logo se tornou o marido da mãe dela. Ela teve uma infância basicamente tranquila em algumas partes e um pouco conturbada em outras partes. A sua mãe era uma mãe muito nova, pois ela engravidou com apenas 16 anos da Ashley, então ela logo teve que ganhar uma grande responsabilidade, assim, muito cedo, já que ela também tinha dois irmãos mais novos. A Ashley era uma menina muito amável, muito simpática, muito tranquila, fácil de lidar, porém esse comportamento acabou mudando um pouco quando sua mãe divorciou do David. E nesse processo de divórcio, a mãe dela e o pai dela, no caso, estavam brigando muito por questão da pensão alimentícia. E nesse momento, o David pediu um teste de paternidade para saber se a Ashley era realmente filha dele e dando negativo, ou seja, a Ashley não era filha dele. E isso também gerou uma grande angústia e uma grande dificuldade para Ashley nesse momento da vida dela, já que ela tinha apenas 12 anos. Logo após Ashley passar por esse momento, ela então conheceu seu pai biológico, que se chamava Wesley, e nesse momento ela começou a passar mais tempo na casa do seu pai para poder conhecer melhor ele e firmar mesmo essa relação entre pai e filha. Porém, nesse momento também que ela conheceu o seu pai e começou a ficar mais tempo na casa dele, a família da Ashley começou a perceber um comportamento um pouco diferente na garota. A menina então começou a apresentar um comportamento muito diferente do que ela era. Ela estava sempre de mau humor, ela começou a confrontar as pessoas, ela estava sempre muito quieta e ela se recusava a ir na casa de seu pai biológico. Depois de um tempo, ela pegou e contou para sua mãe que o seu pai havia abusado dela e por esse motivo ela não queria ir mais na casa do seu pai. A mãe então fez a denúncia e seu pai foi preso lá em 2001 por 40 acusações de abuso sexual contra sua própria filha. Porém, as acusações contra o seu pai foram extintas 8 meses depois. Ele acabou sendo solto com liberdade condicional. E nesse momento ela ficou com muito medo, né, de ser perseguida pelo seu pai, e a vida dela estava realmente uma montanha russa. Alguns meses depois, a polícia foi chamada no apartamento da Laurie, né, e da Ashley, porque o motivo seria negligência. A Laurie estaria então negligenciando seus filhos, já que ela bebia muito e os seus filhos não estavam recebendo os cuidados que eles deveriam receber. Dentro da casa de Ashley, por ela ser a filha mais velha, sempre havia muitas brigas dela com sua mãe, já como eu disse, a sua mãe era, né, ela bebia muito e ela acabava não cuidando dos irmãos mais novos. A Ashley acabou assumindo esse papel, então ela acabava brigando muito com a mãe. Porém, em abril de 2001, mais ou menos, a Ashley começou a frequentar a casa do seu vizinho, né, do Ward Francis. Ele tinha uma filhinha de 12 anos também, chamada Mallory, e ela ia muito para casa desse homem, né, por conta dessa menininha. E eram 3 amiguinhas que moravam nesse complexo de apartamentos: a Ashley, a Mallory e a Miranda. Elas sempre estavam juntas, as 3 iam para casa do Rhodes, elas faziam festa do pijama juntos, afinal de contas elas estudavam na mesma escola, elas faziam dança juntas, era literalmente um trio de amiguinhas assim bem felizes. Porém, a Ashley começou a ficar realmente muitos dias, às vezes dias seguidos, na casa desse Rhodes, e chegou um momento em que ela falou para uma professora que ela teria sido molestada por esse cara, por Ward Francis, e que ela estava com muito medo dele porque ele disse que iria testemunhar contra ela no julgamento de seu pai. Obviamente que isso seria muito mais difícil, muito complexo, mas por ela ser uma criança ela não entendia. Então ela começou a ficar com muito medo desse vizinho dela. Ashley então ela parou de frequentar a casa desse vizinho do Road porque ela tinha acusado ele, ela tinha denunciado, porém as denúncias elas não foram para frente, acabou que a polícia não deu muita atenção para o caso. A Miranda então, em contrapartida, continuou frequentando então a casa desse vizinho. Os meses foram se passando, as coisas foram voltando ao lugar, a mãe de Ashley e Ashley começaram a se dar um pouco melhor, as brigas cessaram, a personalidade de Ashley começou a aflorar novamente. Até mesmo sua amizade
amizade com a Mallory, a filha do seu vizinho, também começou a ficar mais tranquila, mais de boa mesmo. Dia 9 de janeiro de 2002, Ashley se preparou para ir para a escola e a última vez que Lori ouviu a filha dar tchau para ela, cerca de 8 horas e 15 minutos daquela manhã. Depois que Ashley saiu de casa, o que aconteceu com ela é desconhecido. Existe apenas a informação que o ponto de ônibus ficava a apenas 10 minutos de distância da casa da Ashley. Conta-se que naquela manhã a mãe de Ashley teria consumido 12 doses de uísque. Ashley nunca entrou no ônibus, Ashley nunca entrou na escola. Apesar dos esforços da polícia, dos vizinhos e do FBI, que também entrou no caso, eles não conseguiram achar absolutamente nada que ligasse o paradeiro da menina, já que não havia testemunhas, era muito cedo, não haviam muitas pessoas na rua, sequer câmeras de segurança tinham para poder a polícia ter um pouco mais de pistas para ajudar no desaparecimento da Ashley. Nem a família, nem amigos, nem os investigadores acreditavam que Ashley teria fugido, pois mesmo a menina com 12 anos, tendo tantos problemas e tantos traumas, ela ainda era uma boa menina. Miranda Gates nasceu dia 18 de novembro de 1988, em Oregon também. Miranda sonhava em ser modelo quando ela crescesse, e ela era descrita pelos seus amigos como uma menina extremamente extrovertida, muito divertida e muito amorosa também. Miranda tinha 13 anos, era um pouco mais velha do que Ashley, e ela era uma menina super pra frente, super divertida. Nesse período do desaparecimento da sua amiga, ela começou a preparar uma apresentação de dança para ela arrecadar fundos para ajudar na investigação do desaparecimento da sua amiga. A Miranda, ela esteve muito presente, muito ativa nas investigações do desaparecimento da Ashley. Ela compartilhou com a polícia várias coisas que Ashley, no caso, compartilhava com ela. Ela falou para a polícia muitas coisas que elas se confidenciavam. A Miranda, ela sabia de todos os problemas que Ashley havia passado na casa do seu vizinho, do Rod. Ela contou para a polícia que a Ashley falou para ela que o Rod teria abusado dela durante todas as férias na Califórnia. Então a Ashley contou isso para Miranda e a Miranda falou isso para a polícia. A Miranda, ela já tinha personalidade mais diferente da Ashley, porque a Ashley era mais tímida e a Miranda, ela já era mais para frente mesmo. Então, sem medo de dar sua opinião, ela ia lá e colocava os pontos e ela falou para a polícia tudo que tinha acontecido. Inclusive, ela falou para os outros amigos também, ó, fica esperto, não vai na casa desse vizinho, porque eu sinto que ele é muito perigoso. Quando eu estava lá, eu não me sentia tão confortável, então não vai lá também. Então ela expôs para todos os seus amigos que não eram para ir por ele ser um homem perigoso. Assim como a infância de Ashley, a de Miranda também não foi das melhores. Ela também, infelizmente, sofreu abuso sexual quando era pequena do seu pai, que foi preso, né? O pai dela chamava Jason, ele foi preso. A mãe dela se divorciou e começou a sair com um cara que chamava Brad, e o Brad também abusou dela. Então ela também teve uma infância um tanto quanto complexa. Teve um momento que ela chegou a ficar 18 meses numa casa de acolhimento, ela e seus irmãos, porque ela realmente estava correndo riscos em casa com esses relacionamentos que a mãe tinha com esses caras. Apesar dos seus problemas, a Miranda, ela sempre tentou ser sempre uma pessoa equilibrada, independente dos seus problemas do seu passado. Ela amava sua família e amava muito seus irmãos. Após 2 meses do desaparecimento da Ashley, a vida da Miranda começou a voltar ao normal, já que por ser sua amiga, quando aconteceu esse desaparecimento, ela ficou muito sentida, ela ajudou muito nas investigações, ela ajudou muito, então ela ficou muito triste na época. Só que 2 meses após, a vida dela começou a voltar ao normal. Dia 8 de março de 2002, ela estava se preparando para ir para a escola, como todos os dias também, e a sua mãe viu ela pela última vez às 7 horas e 30 minutos da manhã. A mãe dela saiu às 7h30 e esperava que ela saísse às 8 horas, que é o horário que ela sairia mesmo. A sua filha então teria que fazer o mesmo trajeto, pegar o ônibus para ir para a escola. Nesse dia, a Miranda fez exatamente o mesmo caminho que a Ashley fez 2 meses antes. Por volta das 13 horas e 20 minutos do dia 8 de março, Michelle, mãe de Miranda, recebe uma ligação da escola de uma de suas filhas que estudavam junto com Miranda. Essa filha dela diz que Miranda não foi para a escola, não compareceu e que nenhuma de suas amigas também a havia visto naquele dia. A mãe então pede para falar com a direção da escola e a escola confirma de que Miranda
Miranda não assistiu nenhuma aula naquele dia. A sua mãe começou a ficar muito preocupada, desesperada e logo acionou a polícia, relatando então o seu desaparecimento. Nesse momento, o FBI e a polícia começam então uma mega operação para poder então achar a Miranda Gates. A polícia então decidiu criar uma mega força-tarefa para achar a Miranda. Nesse momento tinham então duas meninas desaparecidas, amigas e da mesma idade. Então a investigação estava ganhando cada vez mais força. A porta-voz do FBI, Beth Ann Stelly, declarou durante uma entrevista à imprensa, abre aspas, há uma crença crescente de que os casos estão relacionados e embora haja uma pequena esperança de que elas tenham fugido, há uma crença crescente de que houve algum tipo de atividade criminosa envolvida. Fecha aspas. As investigações então tiveram grandes problemas, grandes dificuldades em achar a pessoa que estava cometendo esse crime, já que existiam 28 suspeitos que moravam no mesmo complexo de apartamento, mas esses suspeitos eles não podiam ser descartados. Os residentes de Oregon City estavam com muito medo. As mães estavam assim apavoradas com medo de que tinha um sequestrador à solta, porque diante de 2 desaparecimentos, as mães então começaram a ficar muito assustadas com medo de seus filhos serem sequestrados mesmo. A mãe da Miranda e da Ashley começaram a cogitar a ideia de que o sequestrador conhecia as duas meninas. A polícia então adotou essa teoria de que o sequestrador conhecia as meninas. Sendo assim, ela começou a entrevistar novamente as mesmas pessoas de quando a Ashley desapareceu também, em busca de mais pistas. Algumas das informações para levar a um suspeito começou a ser direcionada para Rod, aquele vizinho. Porém, nenhuma investigação foi aberta e nenhuma prisão foi feita também. Os desaparecimentos das duas meninas chamaram a atenção da mídia internacional, pois se tratavam de duas meninas, uma de 13 e uma de 12 anos, que estudavam juntas, eram amigas, faziam dança juntas, moravam no mesmo complexo de apartamento e até se pareciam um pouco. A mídia começou a cogitar uma hipótese de um possível serial killer. Os olhares da polícia então se voltaram muito para o Rod, o vizinho, que muita gente já havia alertado, pois ele tinha um grande histórico de violência no passado e ele tinha 39 anos. Sua vida não foi nada fácil e ele tinha um histórico completamente complicado. Todas as suas ex-esposas o acusaram de agressão física, de muita violência. Ele ficou 3 anos preso por agredir a babá do seu filho em 1995. Ele também foi preso por agredir sua namorada com uma frigideira de alumínio fundido. Além disso, ele tinha um monte de queixas de vários abusos de meninas menores de idade. O seu pai estava no corredor da morte. Ele teria matado um casal em 1981. Ele teria enterrado a mulher no quintal e jogado concreto por cima. Então, além dele não ter tido uma estrutura psicológica boa, ele também não teve uma estrutura familiar boa também não. No início da investigação, porém, Ward não era visto como suspeito. Porém, como eu disse, ao longo do tempo, muitas pessoas começaram a dizer uma coisa aqui e outra ali. A professora de Ashley, por exemplo, contou para a polícia que um dia ela estava na escola e viu quando o Ward deixou Ashley lá de carro e deu um beijo nela antes de ir embora. Fora que um vizinho também disse que a garota ficava muitos dias na casa do Ward e ela até mesmo dormia na mesma cama do que ele, o que era um comportamento totalmente errado. E a polícia então começou a ficar um pouco mais ligeira, um pouco mais esperta quanto a isso. Porém, o Ward, diante de toda essa visão que ele estava tendo, parecia estar gostando da atenção recebida. Durante uma entrevista para o Good Morning America, ele disse, abre aspas, não tenho nenhum problema com eles me olhando como suspeito. Os problemas estão vindo com o que eles estão fazendo no que diz respeito às perguntas que estão sendo feitas à minha família. Eles estão dizendo aos pais das amigas da minha filha para não deixarem as filhas passarem a noite aqui, porque eu sou o principal suspeito e a filha deles podem ser a próxima vítima. Essa foi uma fala dele durante uma entrevista e realmente ele falava com um ar tranquilo, super de boa, como se nada tivesse acontecendo. Ele realmente parecia gostar de toda aquela atenção.
Dia 13 de agosto de 2002, um grito apavorante assustou toda a vizinhança da rua. A namorada do filho do Rod saiu seminua pela rua, gritando desesperada, dizendo que o Rod teria tentado abusar dela. Diante daquilo, o filho, vendo o que o pai tentou fazer com a namorada dele, ligou para a polícia porque ele ficou indignado com essa situação. Ligou para a polícia e disse que seu pai teria tentado abusar da sua namorada e que ele teria confessado ter matado Ashley e Miranda. A polícia imediatamente foi até a casa do Rod e o prendeu. Porém, eles prenderam ele pelo fato dele ter tentado abusar da nora dele. Posteriormente, então, a polícia teria conseguido o mandado para poder investigar a casa de Rod. Pouco tempo depois do desaparecimento tanto de Ashley, tanto de Miranda, a polícia diz que já acreditava que o Rod poderia estar envolvido, porém eles demoraram 8 meses para ter um mandado para poder analisar a propriedade de Rod. Fora que eles também tinham outros 28 suspeitos em que eles não podiam descartá-los, então já dificultava aí. Durante meses a polícia não tinha absolutamente nenhuma prova e nenhuma forma de chegar até o Rod, nenhuma prova de que ele teria feito algo, até acontecer então esse incidente com a namorada do seu filho. No dia 24 de agosto, o FBI então começou uma grande busca na propriedade do Rod. Foi uma grande busca, teve acompanhamento de inúmeros agentes e até mesmo de cães farejadores. No mesmo dia 24 de agosto de 2002, a polícia encontra os restos mortais da Miranda Gates dentro de uma caixa de micro-ondas vazia num galpão atrás da casa de Rod. As buscas então continuaram por toda a casa. Agora eles já tinham o corpo da Miranda, então eles acreditavam fielmente de que o corpo da Ashley também estava na casa. Então as buscas ficaram ainda mais intensas e no dia 25 de agosto de 2002, eles encontraram o corpo da Ashley dentro de um barril enterrado dentro de uma laje. Parece que ele colocou o corpo dela dentro do barril, colocou nesse buraco na laje e logo após jogou concreto por cima. Ele fez da mesma forma que o seu pai tinha feito quando assassinou uma mulher em 81. Da mesma forma. Rod, com a ajuda do seu filho, cavou um grande buraco no quintal da casa e ele falou para o seu filho que aquele buraco que estava fazendo era para colocar uma banheira de hidromassagem. Então, o seu filho acabou ajudando ele a cavar esse buraco, que posteriormente teria enterrado Ashley. Dias antes de Rod ser preso, ele estava dando novamente uma entrevista para a televisão e ele estava exatamente em cima da laje. Quando a repórter o indagou e perguntou para que era aquele buraco, ele disse que era para uma jacuzzi. E até onde ele sabia, ter uma jacuzzi em casa não era um crime. Ou seja, a própria televisão, a própria polícia sabia que ele havia cavado aquele buraco, mas ele disse que era para uma jacuzzi. Mas com essa entrevista em mãos, pode ser que a polícia acabou pegando isso também como forma de investigação novamente depois. Nessa entrevista também, o Rod afirma que a Ashley ficava muito na sua casa porque ela tinha muitos problemas em casa e que ele jamais faria mal para uma menina da idade da sua filha. Ashley e Miranda eram apenas duas crianças, uma de 12 anos e uma de 13 anos, e elas frequentavam muito a casa dele exatamente para poder brincar, porque eram crianças, e elas iam para poder brincar com a Mallory, filha dele. Infelizmente, isso fez com que elas se tornassem alvos fáceis para ele. O Rod então foi preso no mesmo dia que o seu filho o denunciou. Ele ficou preso até dia 2 de outubro de 2002 por ter importunado então a sua nora. Porém, no dia 4 de outubro, apenas 2 dias depois, ele foi indiciado pela morte de Ashley Marie e de Miranda Gates. Ele também foi indiciado e acusado de 6 acusações de homicídio qualificado, 2 acusações de abuso de cadáver em segundo grau, 1 acusação de abuso sexual em primeiro grau, 1 acusação de tentativa de estupro em segundo grau, 1 acusação de tentativa de homicídio qualificado, 1 acusação de tentativa de estupro em primeiro grau, 1 acusação de abuso sexual em primeiro grau,
uma acusação de abuso sexual em 2º grau e 2 acusações de abuso sexual em 3º grau. Em setembro de 2004, Rhodes se declarou culpado de 2 acusações e não contestou o resto. Para evitar a pena de morte dele, ele confessou ser culpado de assassinar as amigas de sua filha. Ele então foi condenado a 2 penas de prisão perpétuas sem liberdade condicional pelo assassinato da Ashley e da Miranda. Anos após os assassinatos, a irmã da Miranda, Marian, ela foi visitar ele na cadeia porque ela queria saber o porquê ele havia matado a sua irmã e a amiga dela. Ele disse então para Maria que ele estava com medo da Miranda contar para a polícia e dele ser preso por ter abusado dela, então ele decidiu matar as 2 meninas. Mas ele também disse para Maria que se ele não tivesse sido pego, ela seria a próxima vítima dele. Então, mesmo depois de tantos anos, ele ainda teve a audácia de contar para ela que se ele não tivesse sido preso, ela também teria sido, infelizmente, uma vítima dele. Hoje, Rhodes permanece encarcerado na instituição correcional Two Rivers em Umatilla, no Oregon. Tem um filme na Netflix também que ele foi vagamente inspirado na história da Miranda e da Ashley. Ele se chama Megan is Missing, mas eu não cheguei a assistir esse filme, tá? Eu apenas li a sinopse dele e vi algumas críticas do filme. A própria diretora do filme disse que não se deve assistir esse filme sozinho, pois ele é um filme que contém inúmeros gatilhos. Então, não tive coragem de assistir, não indico, mas se você já assistiu esse filme, deixa nos comentários se realmente é um filme muito pesado. Como eu disse, ele é vagamente inspirado, né, nos desaparecimentos e nas mortes das 2 meninas. Se você chegou até o final do vídeo, eu te convido para se inscrever no canal novamente, te convido também a curtir o vídeo e quero que você também deixe aí nos comentários algum caso que você quer que eu traga aqui para o canal, tá bom? Conto com a sua colaboração. Te espero no próximo vídeo. Tchau!